porque é importante, porque, assim, primeiro que é a facilidade de vocês serem informados. Deixa eu começar aqui. Boa noite a todos. Hoje, 28 de julho de 2021, aula de automação 1 da disciplina do curso Técnica em Eletrotécnica. Eu sou o professor Jailton Gomes e o tema da aula de hoje é motores trifásicos, tá? Voltando ao que a gente estava comentando antes de iniciar a gravação, até esqueci, ó. Sim, eu nem lembro, não esqueci, se eu lembrar, eu volto. Então, vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês estejam... sim, tá falando do YouTube, né? Então, as aulas estão sendo postadas lá, se vocês se inscreverem, você já recebe a notificação e sabe que tem um vídeo compartilhado, um vídeo importante e interessante. Eu não sei, isso vai muito de turma. Às vezes eu estou aqui fazendo umas pesquisas para vocês e encontro uns vídeos legais. Aí eu não sei se eu devo ou não compartilhar com vocês, se eu não sei qual é o sentimento que vocês têm com relação a isso. Porque no semestre passado eu tive um probleminha assim, de conflito de algumas turmas e eles, apesar de não ter sido tanto, que eles disseram que não era tanto, mesma quantidade de vídeo que eu passei para vocês, e vocês não fizeram nenhuma observação com isso, né? Então eu estava postando coisas que eram interessantes sobre a disciplina, para ampliar o conhecimento de vocês. Então, mas ultimamente eu tenho só postado e tenho compartilhado com vocês os vídeos que eles fazem parte exclusivamente do nosso conteúdo, tá? Não só as nossas aulas gravadas e ministradas, mas também vídeos compartilhados que correspondem em totalidade até então, atividades, né? São vídeos que são contados, eu estou contando como atividade, tá? Não sei se vocês viram Ava, não sei se vocês viram Ava dessa semana para cá. Então, não sei, deixa eu compartilhar aqui, porque se tiver eu já deixo com vocês aqui alguma coisa que eu tenha para mostrar. Pronto. Então, aqui no Ava, nosso livro, um link das aulas síncronas, né, que cai lá no nosso canal. Essa semana eu compartilhei. Puxa, saiu, foi. Essa semana eu compartilhei esse vídeo aqui interessante sobre motores de carro, né? Motor do Tesla, do veículo Tesla elétrico. E esse aqui, como funciona o motor de indução. Esse vídeo aqui bastante legal, bem ilustrativo. Mostra com muita clareza como ocorre a indução de correntes no rotor do tipo gaiola de esquilo, né? Então, esse vídeo serviu para fixar ainda mais aquele conteúdo do princípio de funcionamento do motor elétrico. Então, já temos aqui, ó, aula de número 1, aula de número 2, aula de número 3, e hoje, salvo engano, é a aula de número 4. Né? Então, acompanhem, se inscrevam para que vocês recebam essa notificação e não fiquem reféns do AVA, tá bom? Para que vocês não fiquem reféns do AVA. Hoje mesmo eu estava tentando, nos sistemas do IFPA, inserir os documentos e não consegui, né? Então, se você tem aí o canal, sabe, deixa nos seus favoritos, vocês vão acompanhar e saber quando eu compartilhar, tá? Vídeos que fazem parte aí do nosso conteúdo. Vamos voltar aqui para o nosso AVA. O professor André disse que está tentando entrar, não está conseguindo. Será que ela está aí na... Eu já liberei já. Vocês pronto. estão vendo aí, né? Inclusive na tela, né? Pronto, beleza. Já liberei 2 vezes ela. Acho que ela deve estar caindo. Deve ser a conexão dela.
Deixa eu ver. Pronto. Aqui tem o vídeo que eu compartilhei essa semana. Tem a nossa primeira atividade, ó. Ah, não. Aqui é... Deixa eu ver a atividade. Deu branco agora, né? Deixa eu relembrar aqui o que é. Ah, sim. Nossa primeira atividade valendo 3 até a semana que vem, tá? Já liberei desde ontem ou de anteontem. Então, façam a atividade. Essa é a primeira. Eu resolvi disparar logo essa que corresponde ao capítulo 1, que seria o princípio de funcionamento dos motores e os motores monofásicos, né? E já também deixei aqui a leitura do capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai trabalhar hoje. Então, hoje a gente trabalha o capítulo 3, e para reforçar e fixar esse conteúdo, vocês podem... Vou tirar esse negócio. Vocês podem... vai ter que revisar mesmo para poder... Não, o exercício do capítulo 3 é um outro dia, tá? Vai ficar para a outra semana. E aí a gente finaliza. Semana que vem a gente vai falar sobre dispositivos. A gente acaba aqui, ó. Nós já iremos iniciar o tópico sobre dispositivos de comando. Dispositivo de comando, 2 aulas a gente finaliza e a gente já vai lá para os nossos diagramas de comando, que é essa parte aqui, que é a terceira parte. Eu estava até usando hoje à tarde, esse Sim Relay, é até interessante de se usar, mas ele tem para o propósito, no nosso caso aqui, que é de formar técnicos, eu acho que não deve usar muito ele, não, porque a outra ferramenta ela vai nos dar várias possibilidades. Possibilidade de impressão e de apresentação desse circuito, desse projeto, para um cliente ou para uma empresa, enfim. É uma ferramenta gratuita e que é possível utilizar e ter uma apresentação muito bacana e profissional dos circuitos que vocês irão montar, né, ou projetar, tá bom? Então, fiquem atentos ao AVA, fiquem atentos ao canal lá, para que vocês possam receber as informações de maneira rápida e dinâmica, tá bom? Então, vamos lá iniciar o nosso conteúdo hoje sobre motores de indução trifásico. Então, espero que a gente termine hoje os motores de indução trifásico, tá? Então, motores de indução trifásico. Então, da mesma forma que os motores monofásicos, a gente abordou de maneira geral os motores na aula passada, nas aulas passadas, né? Sobre suas aplicações, princípios de funcionamento. Muitas das coisas a gente já até viu aqui nessa abordagem sobre motores de indução trifásica, tá? Então, assim, quando é que se justifica a utilização de motores trifásicos? Em aplicações para potências superiores a 2 kW. Por quê? Porque ele tem uma eficiência superior dos motores monofásicos e também por conta do próprio... normalmente é por conta da eficiência, né, desses motores a partir de 3 CV. Já você, a partir de quase 3 CVs aí, você já não tem o rendimento de um motor monofásico compatível com o motor trifásico. O motor trifásico já tem um rendimento muito melhor e as características dinâmicas de funcionamento melhores, tá? Por isso que para potências superiores a 2 kW, justifica uma aplicação de motores trifásicos. Não quer dizer que não existam motores trifásicos de potências menores. Nosso motorado, que a gente usa na bancada, salvo engano, ele é 1/4 de CV e é trifásico. Então, tem motores, existem sim motores de potência menor, trifásico, porém, se indica, apesar de eles serem muito mais eficientes que os motores monofásicos, porque normalmente para essas potências menores se entende que são máquinas pequenas, né?
São máquinas normalmente de uso comercial, né? No máximo, residencial no máximo, predial, residencial no máximo comercial, né? Então, a questão da disponibilidade da alimentação trifásica talvez seja um dos principais impedimentos de utilizar máquinas abaixo de 3 CV, como assim, motores trifásicos abaixo de 3 CV. Quando você tem motores trifásicos com potência elevada, aí já é um ambiente industrial. Então, nesse ambiente industrial, com certeza, a disponibilidade de fonte trifásica já justifica, sem sombra de dúvida, a utilização desses motores trifásicos, né? Então, esses motores trifásicos são aplicados em acionamento da mesma coisa, né? De bombas, portões, ventiladores, guindastes, pontes rolantes, assim como os motores anteriores que a gente viu. Os motores trifásicos, eles apresentam uma partida mais fácil. Lembra na anterior que nós vimos que os motores monofásicos, eles precisam de um circuito auxiliar que, na maioria das vezes, só servem para a partida? Então, os motores monofásicos de fase dividida, alguns desses motores apresentam um circuito auxiliar apenas no momento da partida. Mesmo aquele motor com capacitor permanente, ele não é ele é um motor que possui um torque baixo na partida, né? Então, já os motores trifásicos apresentam uma característica dinâmica de acionamento muito melhores que o motor monofásico, e a partida dele, considerando, comparando com os motores monofásicos, a partida é mais fácil por ser um campo girante e não um campo pulsante. Por conta das características do campo, que é girante, esse motor praticamente não faz um ruído muito pequeno. Se a gente tivesse lá no laboratório, esse motor de 1 quarto CV, temos um outro motor também de uma potência um pouquinho maior. Quando você aciona um motor monofásico de meia potência, você ouve. Se você comparar, o motor monofásico faz bastante barulho. O motor trifásico não, ele é bem silencioso. Por conta das características do campo, né, o campo girante. Então, esses motores trifásicos também, por que justifica também a partir de 2 kW? Porque para a potência de 2 kW, os motores trifásicos são mais baratos que os motores monofásicos. Ok? Então, aí temos alguns aspectos construtivos desses motores trifásicos. Eu não saberia mensurar a potência desses motores, que eu não lembro mais, mas você pode ver aqui, um motor trifásico, lembra quem estava discutindo? Não veja um motor de carcaça letada e olhe e ache que aquele motor de carcaça letada é um motor monofásico, ou trifásico, né? Não olhe para um motor trifásico, não olhe para um motor de carcaça lisa e considere que, por ele ser uma carcaça lisa, esse motor é um motor monofásico. Então, existem motores monofásicos e trifásicos de carcaça lisa, existem motores trifásicos e monofásicos de carcaça lisa, aletada, né? E tem esse motor aqui, existem vários outros tipos de motores. Esse motor aqui, ele é dessa parte aqui para baixo, um motor elétrico, o seu estator, com seus enrolamentos, com suas bobinas, com o seu rotor. Essa parte aqui, superior, e essa do fundo aqui, é nada mais, nada menos do que o sistema de refrigeração desse equipamento, tá? Esse aqui é um motor de bastante potência, sei lá, acho que deve ser vou chutar aí uns 500 CV, sei lá, por aí. Esse motor é bem potente, e ele precisa de um sistema de refrigeração muito mais eficiente quando comparado a esse aqui, que é aquele tipo de motor de indução que nós vimos na aula de número 2, que trata sobre as partes que constituem o motor elétrico. Existem motores elétricos de potência elevada também. Eu acho que esse motor aqui, não dá para saber exatamente, mas pode ser que ele tenha um sistema de refrigeração por água também, tá? Ou ele pode trabalhar imerso, só estou na dúvida se ele trabalha imerso por conta dessa vedação aqui, que eu não sei se essa aqui seria uma vedação que suportaria, ou essa caixa de ligação. Mas ele deve ter algum sistema de refrigeração
para poder compensar, ou então essa carcaça é bem grande, esse motor tem uma potência bem baixa, pode ser que essa carcaça seja muito maior, ou seja, esse motor tem uma baixa potência. Então, as características construtivas da carcaça levam em consideração isso também. Por que a carcaça é aletada? Para diminuir o tamanho do motor, né? A dimensão do motor. Pode ser que seja carcaça lisa para uma aplicação bem específica, pode ser que ele tenha uma potência bem pequenininha, por isso que esse motor tem uma carcaça lisa, porque ele é um motor que tem uma carcaça maior do que um motor, se ele tivesse, né, quando comparado ao motor de carcaça aletada, tá? Então, esse aqui, por exemplo, se tivesse que ter uma carcaça aletada, ele teria que ter uma carcaça bem grande, né, para poder dissipar toda a energia térmica dessa transformação de energia elétrica em energia mecânica. Para diminuir esse volume, esse tamanho, esse peso desse equipamento, ele tem aqui um circuito auxiliar de refrigeração, que é por ventilação forçada. Provavelmente tem um ventilador ou um exaustor aqui, acoplado ao próprio eixo, e aqui um conjunto de comércio, haver até um óleo que circule, não sei. Não conheço exatamente como é. Tem vários tipos de motores elétricos, tá? Vários tipos de refrigeração para motores elétricos. Então, como eu disse para vocês naquela classificação, tanto motores monofásicos quanto os motores trifásicos, o preferido, devido à sua simplicidade e preço reduzido, são os motores do tipo gaiola de esquilo, com rotor do tipo gaiola de esquilo. Então, a principal desvantagem desse motor, ele é mais barato, ele tem manutenção reduzida, ele tem característica de funcionamento que engloba 90% dos acionamentos, mas ele apresenta uma desvantagem, que é o torque de partida reduzido em relação à corrente absorvida pelo estator. Então, assim, naquela análise do motor, na nossa primeira aula, que a gente falou sobre o princípio de funcionamento do motor, e que eu apresentei para vocês uma placa de características do motor, eu mostrei para vocês um parâmetro que era um dos mais importantes na nossa análise, que era o IPIN, que era o fator de multiplicação da corrente nominal, que define, né, que mostra qual é a corrente de partida desse motor elétrico. Então, essa comparação que ele faz como desvantagem, o torque de partida reduzido em relação à corrente absorvida pelo estator, está ligado diretamente àquele fator multiplicador. Então, é porque quando você analisa a equação, a gente não vai analisar aqui não, tá? Vocês vão ver em máquinas elétricas 2. A equação dos motores de um motor bobinado e alguns outros tipos de motores elétricos, vocês vão ver que ele absorve uma quantidade menor de corrente da rede no momento da partida, porque ela é controlada, e ele disponibiliza proporcionalmente, né, quase que proporcionalmente, um torque disponível no eixo do motor. Já o motor do tipo gaiola de esquilo, essa corrente de partida vai chegar a 8, pode chegar a 10 vezes a corrente nominal, e o torque disponível no eixo não é proporcional a essa corrente de partida. Então, é 1,5 vezes, 2 vezes, e não 8 vezes como a corrente de partida. Por isso que é considerado uma desvantagem do motor do tipo de gaiola de esquilo, esse torque de partida reduzido. Então, em potências elevadas, utiliza-se o rotor bobinado devido ao abaixamento da corrente de partida. Por que abaixamento? Porque essa corrente ela é controlada no momento da partida. Ela é reduzida porque ela é controlada, ok? Como existe esse ajuste, esse controle no momento da partida, por isso que considera-se que motores de elevada potência, o rotor bobinado é mais indicado por conta da redução da corrente de partida. Mas hoje, com o advento e com o aumento na oferta e, consequentemente, o barateamento do inversor de frequência e do software start, em muitas das aplicações é possível
substituir o rotor bobinado, por conta da corrente, né, de partida, por um motor com rotor gaiola de esquilo e utilizar esse acionamento eletrônico de modo a reduzir essa corrente de partida, tá? Então, o rotor bobinado normalmente é utilizado quando se necessita, quando a potência desse motor é muito grande e, devido a isso, o abaixamento da corrente de partida acontece, você consegue controlar melhor com o rotor bobinado e não com o rotor do tipo gaiola de esquilo. Então, o que é ideal para o motor do tipo gaiola de esquilo? O ideal é que a partida seja sempre com a tensão da rede. Então, repare que eu estou falando aqui que o rotor bobinado, você controla a corrente de partida, né? Você vai aumentando a tensão gradativamente para que esse motor saia da inércia e passe a girar. Já o motor do tipo gaiola de esquilo, o ideal para ele é que ele já saia do zero as tensões nos seus terminais e vá diretamente para 100%. Né? As características de funcionamento para o motor do tipo gaiola, ela é melhor que essa corrente, que essa tensão seja tensão direta da rede. Bom, outro fator estava lá descrito na nossa placa de característica foi o rendimento. Então, rendimento é nada mais, nada menos do que a relação entre a potência ativa fornecida pelo motor, que é a potência de saída, e a potência ativa solicitada pelo motor à rede. Ou seja, rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Potência que sai ou potência pela potência que entra. É a potência disponível no eixo do motor, né? A potência disponível do eixo do motor em relação à potência que ele absorve da rede, tá? Então, à medida que é aplicada a carga ao motor, o rendimento aumenta e pode chegar a 96% para máquinas de elevada potência. É o que você vai ver aqui nesse gráfico. Então, esse gráfico, ele é um gráfico do rendimento em função da potência nominal. Vou botar aqui um pouquinho, vou seguir um pouquinho para frente, ó. O que aquele gráfico vai mostrar para vocês? É a mesma coisa que está escrito aqui. Alguns dados aqui, ó, dessa tabela, foram extraídos desse gráfico. Vamos ver aqui, ó, um motor com a potência de 1 CV. Ele está dizendo aqui, ó, que um motor de 1 CV, o rendimento é em torno de 70%. E o seu fator de potência é em torno de 0,66. E que sua velocidade no eixo vai ser em torno aí de 1.705. Aí depende muito depende do fabricante, porque existem características construtivas mais eficientes e menos eficientes. Tem motores de alto rendimento. Esses motores de alto rendimento terá uma rotação disponível no eixo do motor diferente. Então, isso vai variar um pouco de fabricante para fabricante. Mas, em termos gerais, a diferença aqui vai ser coisa de mais ou menos 10%, aí, mais ou menos 15%. Então, motores de potência baixa tem um rendimento em torno de 70% e um fator de potência em torno de 0,66. Né? O motor de 500 CV, repare, a velocidade disponível no eixo, 1.785, né? Cerca de 80 RPM a mais que o motor de um CV. Seu rendimento chega a 95%. E o seu fator de potência em torno de 0,91. Então, esse gráfico mostra isso daí, que com o aumento da potência nominal do motor, o seu rendimento, ele aumenta e pode chegar a 96% em máquinas de elevada potência. Ah, professor, por que máquinas de elevada potência ele tem rendimentos melhores? Porque as bitolas dos condutores é maior, que as perdas do ferro é menor, as perdas no núcleo, as perdas do cobre, as perdas para a carcaça. Então, todas as perdas relacionadas à transformação da energia
por conta da quantidade de material mesmo que é fabricado, a dissipação de calor por ter mais volume, por estar mais compacto ali dentro daquela carcaça, aquele conjunto facilita e favorece a troca térmica. Então, por isso que os motores de potência, quanto maior a potência do motor, mais eficiência ele tem, porque suas perdas elas diminuem, tá? Só que existe uma outra relação importante para rendimento, que é rendimento em função da potência solicitada do motor. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que seria um excelente rendimento para um veículo? Seria você estar parado com o motor ligado ou você estar numa rodovia a 80 km por hora? Qual o melhor rendimento do carro aí? Está numa rodovia, né? Na rodovia, né? Lógico, porque qual é o objetivo do motor ligado? Ele realizar um trabalho. Qual é o trabalho que o motor realiza? O carro deslocar, o carro se movimentar. Se o carro está com o motor ligado e o carro está parado, seu rendimento é zero. Você está gastando gasolina à toa, né? O carro está ali gastando combustível, gastando energia, mas não está se deslocando. Então, o rendimento ali é zero. Quando você vai para a rodovia, que ele está... Eu falei 80 km por hora porque eu entendo que normalmente acho que 80 km por hora é o ponto ótimo de muitos carros aí, né? Muitos carros a 80 km por hora ele vai ter uma eficiência, um rendimento muito bom, né? Eu acredito que o fabricante sempre calibre ali o seu carro para entre 80 e 100. Então ali eu entendo que 80 km por hora é o melhor rendimento do motor. Por quê? Ele vai estar deslocando o carro, né? Numa velocidade compatível com o consumo de combustível, e aquele é o melhor ponto ali que vai expressar o rendimento do carro lá, daquela história lá de quilômetros por litro, né? Rendimento lá de quilômetros por litro. Então, o que é que acontece? No motor funciona da mesma forma. Então, se você liga um motor e ele não está movimentando nenhuma carga, ele não está transferindo, não está deslocando nenhum fluido, o ventilador não está ventilando ou fazendo a exaustão de um ambiente, você está consumindo energia sem que ele realize trabalho. Então, seu rendimento é zero. Até mesmo porque, nas características dinâmicas de funcionamento do motor elétrico, vocês vão perceber que, quando o motor está sem carga, isso a gente não vai poder ver, né, aqui na nossa AMP. A gente também não vê no presencial, porque tem que montar o inversor de frequência, e você pode pegar o inversor de frequência, ele vai mostrar a rotação do motor quando ele está vazio. Quando o motor está vazio, ele praticamente atinge a velocidade síncrona, que é a velocidade do estator. Se o motor atingir a velocidade síncrona do estator, ou seja, atingir a mesma velocidade do estator, que é a carcaça, né, que é o campo magnético gerado pelas bobinas do estator, eles vão se alinhar, o campo do rotor com o campo do estator. Esse motor vai parar, esse eixo vai parar, como a gente discutiu isso nos motores monofásicos. Então, tanto os motores trifásicos quanto os motores monofásicos, essa afirmação é verdadeira. Então, o que acontece? Quando essa diferença de velocidade entre o estator e o rotor, significa que essa diferença de velocidade proporciona que mais linhas de campo gerado pelo estator cortem o condutor do rotor, fazendo que mais correntes induzidas circulem no rotor. Com isso, o desempenho do motor é muito melhor, né?
É um motor de indução. É necessário que correntes sejam induzidas no seu rotor para que ele tenha aquela potência nominal no eixo disponível, aquela velocidade e aquelas características elétricas e mecânicas disponíveis no eixo do motor. Então, para que o motor esteja, né, no seu rendimento ótimo, é necessário que no seu eixo esteja sendo solicitado dele a sua potência nominal, tá? Então, se o motor é de 1 CV, eu preciso estar acionando uma carga de 1 CV para que eu garanta que o meu rendimento do motor é aquele expresso na placa de característica do motor. Esse é o meu ponto ótimo do rendimento do motor. Então, tem um outro gráfico aqui, ó, que expressa e mostra basicamente isso que eu falei, né? Quando é que eu vou ter o meu rendimento, o meu melhor rendimento do motor, que é aquele rendimento expresso na placa de característica? Esse gráfico é um gráfico do conjugado, que seria a potência disponível no motor ou a potência solicitada pela carga, relacionando, né, a potência ou conjugado com a velocidade do eixo do rotor. Então, nós temos dois conjugados envolvidos na dinâmica do acionamento. O primeiro, não necessariamente por ordem ou por importância, tá? O primeiro é que eu estou falando primeiro dele, tá? O primeiro é o conjugado motor, que é o conjugado que é a potência para aquele acionamento que o motor elétrico disponibiliza. E o outro conjugado é o conjugado resistente, que corresponde ao conjugado que a máquina necessita, ou a potência que a máquina necessita para ser acionada, né? Então, o ponto de operação, o ponto ótimo de operação, onde aquelas características da placa de características estarão aceitas, né? Corrente nominal, frequência, velocidade do eixo, potência nominal, é no ponto de operação. É quando o conjugado motor, a curva do conjugado motor se encontra com o conjugado resistente, tá? Então, trocando em miúdos, o importante é que você dimensione o seu motor ideal para a sua carga que você vai acionar. Nem o seu motor pode disponibilizar mais potência para o seu acionamento, isso não é uma vantagem, e nem o seu conjugado resistente pode ser maior ou menor do que o seu motor, que seria o conjugado motor, porque neste ponto de operação ele vai se encontrar em algum outro ponto aqui do gráfico, e esse outro ponto pode significar que ou você vai estragar sua máquina, ou ela vai aquecer muito, ou ela vai consumir muita energia, ou consumir muita energia em qualquer dos pontos ele vai consumir, né? Tanto uma potência maior como uma potência maior, a menor, né? E dependendo do acionamento, a vida útil desse motor, com certeza, será reduzida. Então, o rendimento do motor é 100%, 100% que eu falo, 100% do que está expresso na placa de característica, né? O motor nunca vai ter um rendimento de 100%. Por quê? Porque os efeitos elétricos da transformação de energia elétrica em energia cinética existe, para que isso aconteça, é necessário que exista resistência nos condutores. Então, se você imaginar aí um supercondutor, que seria um condutor cuja resistência é quase zero, talvez você não teria os efeitos magnéticos, a geração, a indução de correntes elétricas, consequentemente, esse motor ele não transformaria a energia elétrica em energia mecânica, né? Então, nenhum motor, nenhum equipamento elétrico vai ter um rendimento de 100%, porque ele vai precisar, mesmo que pouca, né, de pouquíssima energia para transformar a energia elétrica em uma energia útil para qualquer utilização, ok?
Então, temos aqui, então, quanto maior a potência solicitada do motor, ou a potência exigida pela carga, assim, né, desde que ela seja compatível com a potência nominal do motor, maior será o seu rendimento. Tá? Um parâmetro importante, interessante também, é uma relação que existe entre a rotação do motor e a rotação do campo magnético, que é o escorregamento. O escorregamento, ele é a diferença, né? O escorregamento é a diferença em RPM, ou em porcento, né? Da velocidade síncrona menos a velocidade disponível no eixo do motor. Se for em porcento, é a velocidade síncrona menos a velocidade do eixo do motor, dividido pela velocidade síncrona. Essa relação, né, de quantos, de relação, seria um valor de relação de quanto dessa velocidade síncrona esse motor está, essa velocidade do rotor está a menor, né? Quando você faz essa relação em porcentagem. Aqui você dá em velocidade, né, que é em RPM, e aqui faz uma relação. Então, se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, o enrolamento do rotor cortam as linhas de força magnética do campo, gerando corrente elétrica. Se eles girarem igual, não há variação de fluxo magnético nesse condutor, porque vai coincidir, né, vai coincidir essas linhas de força e o motor vai parar, porque as linhas vão se alinhar e vai haver a atração dos polos e esse motor vai parar, vai perder potência no eixo e vai parar. Então, motor sem carga gira praticamente a velocidade síncrona, a diferença é bem pouca, a gente poderia ver isso no inversor de frequência, mas a gente não tem aqui para mostrar. Quando você vai dando carga ao motor, esse motor vai perdendo velocidade. Quando ele perde velocidade, mais linhas de fluxo cortam o rotor, gerando mais potência e assim gradativamente, né? Então o motor, esse motor aqui de 1 CV, ele só vai disponibilizar esse 1 CV no seu eixo quando a sua velocidade no eixo atingir 1.705 RPM. Se ele não atingir esse 1.705, continuar a uma velocidade maior, significa que ele ou esse motor foi subdimensionado, né? Foi subdimensionado, porque aí ele não está conseguindo empurrar a carga dele, não chegou à velocidade do rotor, ou ele foi sobredimensionado, porque essa velocidade está maior, portanto, os seus rendimentos e fator de potência não serão aqueles expressos na placa de característica. Quanto maior a potência do motor, menor o escorregamento. Está vendo aqui? O escorregamento é a diferença da velocidade síncrona pela velocidade do rotor. Esse motor é um motor de 2 polos, e esse motor de 2 polos, sua velocidade do eixo, na sua velocidade síncrona, seria de 1.800 RPM. A gente fez uma continha, acho que aula passada. Motores síncronos, né? Então, seria de 1.800 RPM. O que seria escorregamento? A velocidade síncrona, que é 1.800, menos então, ó, o escorregamento, né, seria a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. Então, esse motor aqui, ó, número 1, ou de 1 CV,
Sua velocidade síncrona seria de 1.800 RPM. A sua velocidade no eixo é de 1.705. 1.705. Isso dá um escorregamento S de quanto? 95 Q RPM. Ok? Para um escorregamento em porcento, só é dividir esse valor, essa diferença por 1.800. Quanto dá isso aí? 95 dividido por 1.800, Robson. Professor, eu digo agora. 5%, né? 95 dividido por 1.800. 1.800 Dá dá 5%. 5%. 5%. 5,27. 5,3%, né? É. Pronto. Vamos ver qual é desse aqui, ó. No motor de elevada potência aqui, ó, de 500 CV. Para um motor de 500 CV, vou botar aqui nesse canto de cá, o escorregamento vai ser velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. A velocidade síncrona é 1.800. A velocidade do rotor é 1.785, que dá um escorregamento de 15 RPM, né? 15 RPM. Divida 15 aí por 1.800. Isso aqui é em velocidade, né? Em porcento vai dar quanto? 15 por 1.800? Isso. Então, escorregamento em porcento. Rapaz, dá menos de 1%. Dá 0,8. 0,83. Pronto, 0,8%. Então, os motores de potência elevada têm um escorregamento bem baixinho, né? O seu escorregamento seria o que assim mesmo? É a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Certo? É. Então, além, né, dessa relação de potência nominal, né, quanto maior a potência nominal, menor escorregamento, né, por causa das perdas, tá? Normalmente, basicamente, essa rotação é menor porque as perdas são maiores, tá? Mas os motores de alto escorregamento, é importante também levar esse conceito de escorregamento, porque os motores de alto escorregamento são motores que têm um torque bastante elevado no seu eixo no momento da partida. Não é o caso desse motor de um CV, tá? São motores que nós iremos ver a sua categoria de emprego um pouco mais lá na frente, que é um dos itens que a gente não pôde, naquele momento que analisamos a placa de característica, identificar, tá? Então, o escorregamento é importante, vocês vão ver lá toda a teoria em máquinas elétricas 2 que falam sobre o escorregamento, e o escorregamento é indispensável para o funcionamento da máquina. Por que a máquina síncrona ela não acontece o que a gente está afirmando aqui? Porque a máquina síncrona ela tem uma fonte de excitação externa que excita um campo magnético no rotor e, com isso, essas linhas de campos não se anulam, tá? Fazendo com que o motor gire. Muito pelo contrário. Aumenta o rendimento dele. Ok? Então, lembra do nosso conjugado resistente aqui? Esse nosso conjugado resistente, cadê? Esse conjugado resistente aqui, ele pode se apresentar de vários comportamentos, tá? Então, cada equipamento daquele, compressor, grua,
guindaste, uma máquina de serra, né? Uma máquina de fresa. Você não pode pegar qualquer motor e colocar nesses equipamentos que você ou diminui a vida útil dele ou ele simplesmente não vai dar o efeito ou o rendimento que você precisa, né? Então, cada equipamento daquele, ventilador, compressor, bomba, eles oferecem para um motor um conjugado resistente com um comportamento matemático, né? Um comportamento de solicitação de potência do motor elétrico, que seria o conjugado resistente. Então, esse conjugado resistente, ele é constante para máquinas que normalmente carregam peso, que levantam cargas, tá? Que transportam cargas, que seriam guinchos, gruas, guindastes, correias transportadoras. Basicamente, ou seja, a potência que ela solicita do motor é a mesma conforme o motor aumenta a sua velocidade no eixo, tá? Então, vai ser sempre a mesma solicitação de potência. No caso de moinhos de rolo, bombas de pistão, que são bombas alternativas, planas e serra para madeira, esse conjugado resistente, ele vai ser linear. Ele vai aumentar conforme a rotação do motor aumenta em proporções iguais, tá? Então, a mesma a solicitação a uma rotação de, sei lá, de 500 RPM vai ser de 1/4 de CV, né? Se a bomba for de um CV, por exemplo, se o motor for de um CV, com 850 RPM, ele vai solicitar, eu estou chutando aqui, né? Uma proporção. A proporção ela é linear, ela é proporcional, mas não necessariamente ela segue esses valores absolutos, tá? Porque essa curva podia estar inclinada para cima, podia estar inclinada, menos inclinada, então por isso que essas relações não é do jeito que eu estou falando. Então, por exemplo, 50%, que seria em torno de 850 RPM, estaria solicitando meio CV do motor. Então, seria, conforme a rotação aumenta, esse conjugado aumenta proporcional à velocidade, né? No caso de ventiladores, misturadores, centrífuga, exaustores, compressores, esse conjugado resistente, ó, aumenta de forma quadrática em relação à velocidade do eixo. Então, você consegue perceber que o ventilador, quanto mais ele gira, mais ar ele capta, mais massa de ar ele vai deslocar. Então, o comportamento desse conjugado resistente, ele varia quadraticamente, solicitando um conjugado do motor elétrico. Tá? Máquinas fresadoras, que são máquinas de fabricação mecânica. Todas essas aqui são de fabricação mecânica, tá? Fresadoras, madrilhadoras, máquinas operatrizes, eu não sei o que ele fala aqui de máquinas operatrizes, tá? De potência constante, ele vai ter essa máquina precisa ter um torque elevado, ó, um conjugado elevado no momento da partida, ó, com rotação e que a rotação do motor é baixa e que conforme essa rotação aumenta, esse conjugado disponível no eixo do motor ele vai se reduzindo, né? Então, existem máquinas que terá esse comportamento, vai disponibilizar uma potência muito grande no momento da partida, e conforme o eixo ele gira, né, ele vai diminuindo essa potência disponível, a velocidade aumenta, e essa potência é reduzida, essa potência disponível no eixo do motor, ela é reduzida. Até mesmo porque depois que se tirou esse equipamento da sua inércia, a potência necessária para mover essas máquinas, elas se reduzem também.
ao contrário das anteriores. Ok? Ou é constante, ou aumenta também. Aqui, o conjugado resistente ele vai diminuindo. Já falou sobre o ponto de operação. Então, por que é importante? Escorregamento, conjugado motor, conjugado resistente da carga, para que vocês possam entender uma das características que estão lá na placa de característica, que é a categoria, do conjugado. Então, o motor, ele tem outras categorias, tá? Mas as principais são essas. Categoria N, categoria H e categoria D. Essas são as principais. Então, de acordo com a norma 17094 NBR, define-se as seguintes categorias. Aqui nós temos os gráficos, né, da relação que ele faz, que é de rotação e potência disponível no eixo, tá, que é o conjugado, e o que diferencia cada motor desse, ok? Então, temos o seguinte, o motor de categoria N, ele tem um conjugado de partida normal. Então, ele não se esqueça que ele é um motor de indução trifásica do tipo gaiola. Ele tem uma potência disponível no eixo do motor baixa em relação à sua corrente de partida, que é elevada. Então, isso para ele é normal, tá vendo? Corrente normal. Porque ela é elevada e é de acordo com o seu IP e N. Aqui ele considera a corrente de partida normal, que é elevada, né? E aqui também, para a categoria D, considera também a corrente de partida normal, que é uma corrente elevada, por ser um motor do tipo gaiola de esquilo. Por ser um motor do tipo gaiola de esquilo. Por ser um motor do tipo gaiola de esquilo, né? Então, o conjugado de partida normal, para o motor de categoria H, o conjugado de partida é considerado alto, mais de 250%, mais de 200, ou seja, 2 vezes mais, 1,5 vezes a mais, né? Já o motor de categoria D chega aqui, quase 2,8 vezes o conjugado nominal. A outra relação que ele faz aqui, é a questão do escorregamento, que não vai estar aqui. O escorregamento para esses motores aqui, categoria N e categoria H é baixo o escorregamento. Já os motores de categoria D, ele apresenta um alto escorregamento, tá? Em torno de 5%. Aí vem aqui usados em prensas excêntricas e máquinas semelhantes, onde carga apresenta picos periódicos, tá? Então, os motores de categoria N são os que vocês vão encontrar aí na sua esmagadora maioria aplicação. Eles atendem a muitas. Tanto categoria H e D é só por encomenda, tá? Então, constitui a maioria dos motores encontrados no mercado e apresentam e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes e ventiladores. Categoria H são máquinas que exigem um maior conjugado, né? Como peneiras, transportadores, carregadores, cargas de alta inércia, né? E britadores. Categoria D, usados em elevadores, e cargas que necessitam um conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Ok? O que diferencia o motor de categoria D, N, H e D? É a construção, a forma construtiva das barras da gaiola de esquilo. Categoria N, é a mais simples de todas, são barras arredondadas, né? No caso da categoria H, são dupla barra arredondada. Uma barra, ela interfere bastante nessa corrente, nessa característica dinâmica na partida, elevando, e a outra barra, ela funciona mais quando o motor já atingiu
a velocidade nominal, trazendo uma característica melhorada no funcionamento desse motor. Já os motores de categoria D são motores que apresentam a barra, né? São barra chata, e eles são motores de alto escorregamento e alto torque de partida, enfim. Ok? Então, define-se como tempo máximo... sim. Então, esses são a categoria de conjugado, que foi um dos itens que ficou pendente lá no nossa placa de característica. Vou voltar aqui para uma placa de característica, para a gente já grifar algumas coisinhas que a gente já viu e que é possível que vocês já conheçam, tá? A gente já viu aqui, ó, a indicação do motor trifásico, corrente alternada. Nós já vimos também a questão da frequência, né, de alimentação desse motor. Acabamos de ver aqui, ó, categoria de conjugado, esse motor no motor da categoria de conjugado N. Vimos também, ó, a rotação nominal, que é a rotação disponível no eixo desse motor elétrico, ok? Vimos também a potência disponível também, né, potência do motor. Vimos as tensões de alimentação. Nós vimos na aula passada, era algo que vocês podem identificar. As correntes de alimentação para cada tensão. E mais, por enquanto, isso. A gente volta aqui e vamos concluir o restante. Pronto. A sequência, o que seria tempo de rotor bloqueado? O motor do tipo gala de esquilo, na verdade, um motor elétrico, é um transformador. Ele pode ser considerado um transformador com o seu secundário, em curto-circuito, né? Ou seja, você tem um primário que induz correntes elétricas no secundário. No caso do motor, esse secundário, ele é um secundário fechado em estrela, né? E curto-circuitado, ou seja, essas correntes induzidas, elas circulam no rotor e elas não são drenadas, né? Então, a partir do momento em que o motor elétrico ele começa a girar, essas correntes induzidas, elas geram o campo magnético e fazem com que o rotor gire, diminuindo essas correntes geradas no secundário do motor, né? Que seria no rotor. Então, se parte o motor, essas correntes são induzidas no seu secundário, que seriam no rotor, né? E esse rotor está bloqueado, esse rotor não está em movimento, aquela corrente tende a subir até queimar o motor. Tá? Então, o tempo de rotor bloqueado é o tempo que o motor suporta, né, energizado, como o próprio nome está se dizendo, né, com o rotor bloqueado, com o rotor parado, sem que ele venha a queimar. Então, esse tempo de rotor bloqueado é o tempo que o motor elétrico ele suporta sem queimar, né, devido à indução de correntes no seu rotor, né? Então, é o tempo máximo que ele pode suportar sem danificar. Na prática, esse tempo é o tempo de partida do motor elétrico. Professor, quais são esses tempos de partida do motor elétrico? Normalmente adota-se 10, 20 ou 30 segundos, tá? Depois, lá na frente, a gente vê por que adota-se 10, 20 e 30 segundos. Não quer dizer que todos os motores, estarão em uma dessas categorias. Tipo assim, motor na categoria de determinado acionamento, ele leva 10 segundos para partir. Não é isso, tá?
Os 10 segundos depende muito da máquina que o motor está acionando, ok? Mas normalmente isso é muito rápido, dependendo do acionamento. Dura em torno de centésimos de segundo, né, a 30 segundos. E não passa disso, tá? Não passa disso. Então, adota-se o tempo de partida do motor como tempo de rotor bloqueado. Então, vocês sabem que todo condutor, quando atravessa nele uma corrente elétrica, energia é dissipada através de calor, né? Que é dada pela forma R², vocês viram lá com o professor Eleilson. Então, qualquer condutor que tem resistência elétrica, lógico, ó, que tem resistência elétrica, ele vai dissipar calor. Ou seja, todo e qualquer equipamento elétrico vai dissipar calor, porque ele precisa ter resistência elétrica para a transformação de energia elétrica em qualquer fonte de outra energia. Então, o motor elétrico ele vai dissipar calor por conta das suas resistências internas. Não só pelas suas resistências internas, mas também pelas correntes parasitas, né? Ou corrente de Foucault, que acontece nas bobinas, acontece no rotor, acontece nas bases, quando o rotor é do tipo gaiola de esquilo, e também acontecem no núcleo, seja do estator ou do rotor. Vocês vão ver isso lá em máquinas elétricas, já viram, na verdade, né? Que o transformador também sofre também com essas correntes parasitas, tá? Com os mesmos efeitos. O outro efeito é a esterese, que é o retardo da magnetização, devido à alternância do campo. Então, refere-se à energia gasta para compensar a imantação que todo material adquire quando exposto a um campo magnético. Está ligado lá aos alinhamentos dos spins, um monte de história lá. Por isso que isso acontece. Então, o fluxo gerado na bobina do estator, que deveria chegar todo para o rotor, não chega. Ok? Por isso que isso corresponde a perdas. Então, motores mais eficientes, essas perdas por esterese são menores, essas perdas pela corrente parasita também são menores, devido a algumas características construtivas do núcleo também, tá? Então, para onde esse calor gerado pelos efeitos Joule precisa ser dissipado? Pela carcaça, né? Vai pela carcaça para motores fechados, motores abertos também, tá? Ou semi-abertos, mas principalmente para motores do tipo fechado, que foi o que a gente viu aí nas aulas anteriores, a gente diferenciou só dois tipos de motores, que era o aberto e o fechado, que era aqueles motores de carcaça litada, que eram motores fechados, e os motores com carcaça lisa, que eram os IP 21 e P21, que eram os motores monofásicos da aula passada, né? Mas tanto um quanto o outro também acontece pela carcaça, só que para os motores com aletas, isso é só, única e exclusivamente pela carcaça. Então, temos aqui o enrolamento de campo, quem está falando é do estator, né? Temos aqui o núcleo do estator. Isso aqui é uma porção dele, né? Um recorte. Isso é o núcleo do estator, feito de material ferromagnético, feito de ferro, né? O núcleo. E aqui é a carcaça, em ferro fundido. Então, todo esse calor gerado aqui e tem aquele isolamento, aquela folhinha, né? aquela proteção de silicone que tem entre o enrolamento do motor e as ranhuras do núcleo, né? Então, esse calor gerado aqui no enrolamento precisa vencer toda essa barreira aqui, ó, até chegar aqui na carcaça, tá? Ele precisa vencer toda essa barreira para chegar a essa carcaça. Por isso que existem motores cujo a classificação
se baseia não é que não se baseia a classificação, mas o melhoramento da performance dessa troca térmica pode definir, é um dos parâmetros que define a aplicação desses motores elétricos, tá? Então, ainda falando sobre a temperatura gerada nesses enrolamentos, vocês não fizeram comigo, mas em automação 1, eu peço a vocês para construir um protótipo de um motorzinho elétrico. Nesse protótipo de motor elétrico, vocês têm contato com o fio, aquele fio de cobre. Vocês tiram de alto-falante, vocês tiram de um monte de lugar, vocês compram, né? Aí vocês começam a perceber algumas coisas importantes e interessantes sobre indução magnética, né? Então, uma das coisas que vocês percebem é que aquele fio ele é isolado, ele tem um verniz, ele tem uma capa protetora, isolante. Então, quando essa temperatura do motor ela se eleva mais do que deveria, ela vai degradar esse verniz, tá? Esse isolante ele tem vida útil desde que o motor trabalhe tem uma vida útil elevada, desde que o motor trabalhe sempre nos seus limites de temperatura. Atendam a essas exigências, né? Então, existe uma afirmação que diz que a cada 10 graus de elevação de temperatura, diminui pela metade a vida útil de um motor elétrico. Okay? Então, por isso que existe lá a proteção térmica. Não é que proteção térmica, isso aí eu falo, mas não deveria nem tocar nessa história da proteção térmica, apesar dela funcionar para isso também, mas ela é muito lenta. A proteção térmica não vai atuar diretamente por causa disso. Eu vou até parar por aqui essa informação, porque chegar lá na frente, se vocês perguntarem, eu já desmistifico isso. Que às vezes pode ficar na cabeça de vocês, tá? Por isso que no trabalho de vocês, tem um relé chamado PTC, que algumas máquinas de grande porte, normalmente, elas apresentam esse relé para monitoramento de temperatura dos enrolamentos de motor, para que esse motor tenha uma vida útil maior, que ele não venha a queimar, tá bom? Então, ó, lembra lá da nossa temperatura? Tem uma temperatura ambiente aqui, ó, na placa de característica. Aqui, ó, temperatura ambiente. Seria aqui, eu acho. Cadê aqui, ó? Mas ele não tem. Esse aqui está sem essa informação. Aqui é ΔT, aqui é uma outra história. Era aqui, seria aqui, ó. Que seria a temperatura ambiente máxima. Normalmente, esses motores são fabricados considerando que a temperatura ambiente máxima dele é 40 graus. Vamos pegar aí vários motores, vai estar lá, temperatura ambiente, 40 graus, temperatura ambiente, 40 graus. Então, qualquer aplicação onde a temperatura ambiente é maior do que 40 graus, são condições especiais. Então, normalmente, vocês vão encontrar motores de classe A. Esses aqui ó, são considerados motores especiais praticamente só por encomenda, tá? Então, o que é essa temperatura aqui? Essa temperatura aqui é a temperatura máxima, né? É a diferença de temperatura máxima admissível para se utilizar um motor classe A. Que diferença de temperatura é essa? Diferença de temperatura entre a temperatura lá nos enrolamentos do motor, ó, temperatura aqui, ó, no enrolamento do motor, essa temperatura aqui, e a temperatura ambiente. Normalmente adota-se 40 graus. Se essa diferença da temperatura mais interna lá do enrolamento e a temperatura externa ficar em torno de 105 graus, você pode utilizar um motor do tipo classe A. Se ficar essa diferença acima de 105 graus, até 120, né? Motores classe F. Classe E, tá? Motor classe E. E aí sucessivamente, tá?
Nós vimos naquela nossa primeira aula como funciona a ventilação de motores. Então, nós vimos um motor aberto. Na verdade, aquele lá, os nossos monofásicos, eram motores semiabertos. Ele apresenta uma proteção. Esse aqui é um motor totalmente aberto. Repare aqui, ó, que todos os enrolamentos, capacitor está exposto, tudo aqui exposto nesse motorzinho aqui, né? Então, a ventilação é importante porque a troca térmica do motor é necessária, senão ele queima. O motor fechado, que é aqueles com carcaça aletada, essa troca térmica vai ser feita aqui, ó, na sua carcaça. E no caso do motor aberto, vai ser diretamente com as partes vivas, com as partes que estão diretamente ligadas à rede elétrica, né, que seriam as bobinas. Então, no caso de motores abertos, a troca térmica acontece com o ar de forma direta, né? Esses motores aqui, ó, que são os motores cujo índice ou grau de proteção IP21, eles também acontecem da mesma forma. O ar entra nessa cavidade, na verdade entra por trás, tá? O ar entra por trás aqui da cavidade posterior, pela ventoinha, e a ventoinha joga aqui para frente, na verdade, ó, o ar quente. Entra o ar frio aqui e sai o ar quente aqui, na frente, né? Aqui é um motor de 2 capacitores, aqui é um motor que tá envolvido aí em algum lugar, provavelmente os capacitores estão aqui dentro, enfim. Esse é um motor. Normalmente, esses motores com IP21 são fabricados até 3 CV, tá vendo? 3 CVs, que é o nosso 2 kW lá, mais ou menos aqueles 2 kW lá dos motores trifásicos, que justificam a utilização de motores trifásicos. Então, ventilação é outro conceito, é a mesma coisa, né? O conceito de ventilação, que é a troca de calor entre o interior do motor e o meio externo, que ocorre pela carcaça, a gente já viu isso daí. Então, no motor fechado, essa troca térmica, ó, o ar, aquele tá meio estranho, porque deveria estar menos, já que aqui é o fundo do motor, né? O ar vem daqui e passa pela carcaça, aqui deveria estar azulzinho verde, né? E aqui aumentando a temperatura, ficando vermelho para cá, ou seja, significando que ele está aquecendo esse ar, né? Então, a ventoinha capta por trás, jogando para frente esse ar, resfriando a carcaça do motor. Nós vimos já, e vocês já viram, que a gente já mostrou, o parâmetro que está lá na placa de característica do motor, que é a rotação nominal, que é dada em RPM, que é a velocidade do eixo do motor em carga nominal. Então, eu disse para vocês que em carga nominal, a velocidade do eixo é aquela expressa na placa de característica. Se o motor estiver rodando a vazio, essa velocidade vai estar maior do que aquela velocidade na placa de característica. Então, tem um outro parâmetro importante do motor elétrico, que é o regime de serviço, que é a regularidade de carga a que o motor é submetido. Então, esse regime, o principal limitante desses motores elétricos com relação ao seu funcionamento é a temperatura. Então, se esse motor elevar demais a temperatura, ele pode queimar, porque ele vai aquecer, vai degradar o verniz, vai diminuir o isolamento entre os condutores da espira, causando curto-circuito, elevação de temperatura e queima, né? Com isso, toda vez que você liga a parte para o motor, a variação de temperatura ela ocorre de maneira sempre repentina. Então, o motor está lá na temperatura ambiente de 20, 30 graus. Quando você liga, ele vai para 40, 50 graus, né? Só em coisa de 1, 2 segundos, dependendo do tempo de acionamento, tá? Então, se você liga esse motor sucessivas vezes,
significa que aquela temperatura pode sair de 50, digamos que o tempo de partida do motor é 1 segundo. Você ligou o motor, a temperatura saiu de 30 graus e foi para 50 graus naquela primeira partida. Na segunda partida, o motor está rodando lá a 50 graus e o motor para de novo. Quando você partir de novo esse motor, ele pode sair de 50 graus para 150 graus. Aí o motor para, desarma de novo. Quando você partir de novo esse motor pela terceira vez, pode ser que aquela temperatura vá para 300 graus no enrolamento dele. Então, a variação de temperatura, ela é exponencial. Aí depende muito da máquina, depende muito do acionamento, depende muito do defeito que está acontecendo, ocasionando isso. Por isso que não se deve partir várias vezes uma máquina que não está preparada para isso. Tá? Então, dois regimes de serviço diferentes seriam um elevador de uma oficina mecânica. O mecânico vai lá, liga o motor, ele sobe lá o carro, né? Ele eleva o carro. Digamos que ele só queria tirar um parafuso que ele esqueceu embaixo, ou colocar o parafuso do óleo, né? Do cárter lá. Ele pega, desce o carro. Depois, não, vamos imaginar que ele está trocando óleo. Ele vai subir o carro. Subiu. Tirou o parafuso. Drenou. Desceu o carro. Aí depois ele vai repor, colocar o parafuso no lugar. Por algum motivo ele foi tirar lá o filtro, enfim. Aí ele desceu o carro. Aí isso levou 10 minutos. Depende do carro. Enfim, não tem um tempo definido. Aí ele liga de novo o elevador, né? Para poder botar o parafuso do carro. Depois ele liga de novo para baixar o carro e botar o óleo. Então, esse é um regime de serviço que é intermitente, assim, você não tem uma frequência, nem uma sequência definida, e você não sabe, você precisa ter um motor que suporte essas constantes paradas e partidas, né? Outra coisa é o abastecimento de água no reservatório. Então, você, reservatório, por exemplo, dependendo do seu reservatório, então tem dias mesmo, tem localidades aqui em Salvador que não cai água todo dia, né? Então, a pessoa tem que ter um reservatório suficiente para 2, 3 dias. Então, ele vai ter um reservatório inferior, que vai acumular uma parte dessa água, e toda vez que o tanque dele lá em cima, que pode ser uma vez por dia, né, precisar de água, ele vai lá e liga o motor. Funciona 20 minutos, 30, parou, só vai funcionar no outro dia, ou daqui a 2 dias, ou só de noite, enfim. Mas é um tempo intercalado, esse intervalo de tempo de uma partida e outra é suficiente para que o motor possa resfriar, né? Que ele resfrie. Aqui é a mesma coisa. Então, esse regime de serviço, ó, você vai encontrar aí 90% das máquinas, o regime de serviço é S1, tá certo? Então, normalmente, os motores são fabricados para regime contínuos de funcionamento. Você liga, deixa ele lá, ele vai parar, esse tempo é suficiente para ele resfriar, depois você liga de novo. Depois do S1, aí vem o S2 até o S10, e aí tem várias formas de esse motor é preparado para funcionar. Tempo limitado, intermitente periódico, intermitente com frenagem, enfim, tem vários outros regimes que daqui para baixo são regimes também especiais. Então, esse elevador, por exemplo, do carro vai ter um regime que eu não me lembro qual é, tá? Já o motor para a bomba do prédio vai ser S1, com certeza. Enfim, cada máquina, então é importante que, na substituição de um motor por outro, se escolha e saiba qual é a característica do funcionamento desse motor. Outro parâmetro importante é o fator de serviço. O fator de serviço é nada mais, nada menos do que a potência a mais que o motor vem. Então, o motor com regime de serviço, o fator de serviço de 1.15,
significa que ele tem 15% a mais de potência para um eventual excedente de carga, não necessariamente periódico, mas que acontece eventualmente. Então, se você sabe que o seu acionamento ele vai apresentar algum pico de carga, e esse pico de carga vai estar em torno desses 15%, você vai precisar comprar um motor que tenha um fator de serviço de 1,15. Mas a maioria dos motores tem um fator de serviço de 1,0, ou seja, ele não tem potência excedente. Tá? Então, observe na escolha do motor. Lógico que esses motores são motores mais caros e que se o seu acionamento não tem pico de solicitação de carga excedente, não tem por que você comprar esse motor com fator de serviço maior do que 1,0. Tá? Tensão nominal múltipla a gente já viu também, que seria os fechamentos do motor, né? Então aqui, ó, o fator de serviço está aqui, ó. Esse motor, o fator de serviço é de 1,15. Aqui, ó, não, a gente não falou aqui. O IP, a gente vai ver daqui a pouquinho, com mais detalhes. E aqui são os fechamentos dos enrolamentos, que vão funcionar da mesma maneira, seguindo, na verdade, o diagrama, considerando os motores monofásicos, tá? Então, esse é um fator bastante importante, que é o IP em N do motor, que é o fator multiplicador da corrente de partida, para se obter a corrente de partida. Então, a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal me dá o meu IP e N. Meu motor elétrico, até aqui, ó, meu IP e N. Cadê? Aqui, ó, é o número de vezes que a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Para esse motor aqui, ó, é 6,7 vezes maior que a corrente nominal. Qual é a corrente nominal desse motor a uma tensão de 220 volts? A corrente nominal desse motor aqui, ó, é de 40 volts, ou 40 amperes. Então, a minha corrente de partida vai ser igual ao quê? 6,7, que é o meu IP e N, vezes 40. Dá quanto isso aí, Robson? É 6,7 vezes o quê? 40. Deixa eu abrir aqui o celular. Bora, garoto. 268, não? 6,7 vezes 40. Vezes 40. 268? 268 amperes é a corrente de partida. Misericórdia. É uma corrente elevada. Por isso que aquele tempo de rotor bloqueado é importante. O tempo de partida do motor é importante. Classe de isolação é importante. Porque se você parte para esse motor inúmeras vezes, ele com certeza vai queimar. Ok? Ele vai queimar. Se você não respeitar o tempo de partida, ele vai queimar. Ele vai ficar alimentando aí 7 vezes mais a corrente nominal e gerando, não necessariamente, a gente viu que a temperatura ela varia de forma exponencial, né? Então, não necessariamente a elevação de temperatura vai correr na mesma proporção. Professor? Uma proporção muito maior. Diga. Muitas vezes, no próprio sistema, no PLC da fábrica, eles já colocam um bloqueio, né? Para esse motor só poder ter outra partida depois de um determinado tempo. Acontece isso? Sim, não precisa ser um PLC, não. Você pode montar isso com um comando mesmo. Tá? Um comando mesmo, né? Pode programar, né? Isso, pode programar. Por tempo. E muitas bombas... Você pode fazer isso também com cotatores e com comandos elétricos. Mas depende muito de onde esse motor está, né, digamos assim, conectado
né? Onde é que está o seu controle desse motor. Uhum. Né? Pode ser o PLC, pode ser um microcontrolador dedicado de proteção, enfim, tem que ver como é, né? Depende da sua subestação, ela pode, se for uma subestação, se você tiver uma subestação, pode ser que você tenha investido o seu próprio comando lá, sua própria gaveta do seu motor, ele já vai ter um relézinho lá que vai bloquear, um relé de proteção que já vai bloquear para que você não acione aquele motor depois de 2 partidas, entendeu? Mas pode ser o PLC também, existem várias formas de fazer isso daí, tá? Vamos lá. A gente viu isso aqui, a questão da velocidade síncrona, né? Então, a velocidade síncrona, ela você obtém multiplicando 120 vezes a frequência da rede, dividindo pelo número de polos. Então, velocidade síncrona é 120 vezes F, que é a frequência da rede, e P é o número de polos. Com isso, você tem motores que são fabricados a uma velocidade síncrona de 3.600 RPM, motores fabricados com a velocidade de 1.800 RPM, motores fabricados com velocidade de 1.200 RPM, motores fabricados com a velocidade de 720 RPM. Né? Quanto menor a velocidade desses motores, normalmente ele apresenta um torque elevadíssimo na partida. Tá bom? Daquela mesma forma que o rapaz mostra lá naquele primeiro vídeo sobre motores CC, que aumentando o número de bobinas, né? Você está basicamente aumentando também o número de polos. E você tem um motor com a velocidade menor, um torque constante e um torque maior. Tá? Então, normalmente, esses motores de baixa velocidade têm um torque elevado. Então, para mudar o sentido de rotação do motor, é importante que a gente vai montar uma partida, né, direta com reversão. A gente vai montar um comando que vai fazer uma reversão automática não, porque não dá tempo, mas uma reversão manual no sentido de rotação desses motores. Então, para mudar o sentido de rotação do motor, basta inverter qualquer uma das fases. Então, o que é natural, o que é normal? Você alimentar L1 ou R no terminal 1 do motor, você alimentar no terminal 2 do motor a fase S ou L2 da rede, né? E no terminal 3 do motor, a fase T ou L3 da rede, né? Isso você garante que o motor gire no sentido horário. Para que o motor gire no sentido anti-horário, basta você inverter qualquer das fases. Nesse exemplo aqui, ó, inverteu 1 com 2, ok? Inverteu 1 com 2, e isso faz com que o motor gire no sentido anti-horário, tá? Poderia ser 2 com 3 ou 3 com 1, tá? Tanto faz, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, o grau ou índice de proteção, vamos ver agora com mais detalhe. Então, o grau ou índice de proteção é composto por 2 algarismos. O primeiro algarismo, lembra lá do IP21, IP55? Então, o primeiro algarismo desse IP não corrente de partida não, tá? Corrente de partida é a relação IP sobre IN. Esse índice de proteção, ou grau de proteção, é IP na sequência 2 algarismos. O primeiro algarismo, ele define a proteção contra sólidos, que vai de 0 a 6, onde 6 é o índice maior de proteção contra sólidos, onde poeira também esse equipamento está protegido. Lembrando que esse IP é para todos os equipamentos elétricos, tá? Desde luminária, muitos equipamentos elétricos utilizam essa relação IP com esses 2 algarismos de proteção contra sólidos e líquidos para definir a proteção desses equipamentos contra os intempéries do ambiente, né?
Então, o primeiro é contra sólidos e o segundo é proteção contra líquidos. Também na graduação que começa de 0, só que esse vai de 0 a 8, né? Onde 8 esse equipamento pode ser submergido, né? Ele pode trabalhar embaixo d'água, sendo que os outros não. Então, o índice ou grau de proteção é composto por dois algarismos, onde o primeiro define a proteção do motor contra sólidos e o segundo indica a proteção do motor contra líquido. Sendo que o último... Aquela 8 ali, um exemplo, é bomba sapo, né? Bomba sapo, sim, sim, sim. Tem bombas centrífugas também, né? Que elas podem trabalhar imersa. E tem a bomba sapo, Uhum. Sarco eu acho que é uma marca, né? Mas a bomba sapo, ela é um exemplo de bomba. Ou a bomba palito também, aquelas submersa palito. Então, eu vou olhar o IP dela, mas não sei se é 8 não, acho que é até menos. Viu? Mas eu vou olhar, não olhei não. Vamos ver aí. Porque eu não me recordo de ter olhado. Apesar daqui tá dizendo, né? Proteção contra submersão em água nas condições especificadas pelo fabricante. É porque tem umas que tem a proteção intrínseca. Ah, não, aí já é outra história, deixa eu falar. Então, ó, esse IP é uma sequência de dois números, né? Dois algarismos, onde o primeiro é sólido, o segundo é líquido. Então, o primeiro aqui, IP54, é a proteção completa contra toque, ou seja, se não vai, a mão não vai ter contato com as partes internas do motor. E o segundo é contra acúmulo, toque e acúmulo de poeiras nocivas, né? Proteção contra respingos em todas as direções, são utilizados em ambientes muito empoeirados. Então, assim, tem uma proteção para poeira, pouca proteção para água, porque entende-se que esse motor não estará, né, num ambiente molhado, num ambiente que a água pode danificar, né, respingos e chuva, enfim, num ambiente protegido e seco. No caso do IP55, a proteção da mesma anterior, né, contra poeiras nocivas e acúmulo de poeira também, mas ele já é protegido contra jatos de água em todas as direções. Então, você pode lavar esse motor com mangueira, tá? Já o IPW55 é um motor idêntico ao anterior, mas ele pode ficar ao ar livre, tá? Então, o IP é um parâmetro do motor, uma característica do motor, que indica proteção contra sólidos e líquidos. Então, o IP desse motor está aqui, ó, que é o IP55. Vimos aqui a classe de isolação que desse motor é B, que eu não marquei antes. Temos aqui o tipo do rolamento desse motor, o rendimento e fator de potência, a marca, o tipo de carcaça, que é o 90L, a linha, que é um motor de alto rendimento, não é um motor standard. Tem aqui, ó, que é a data de fabricação. Aqui é o número do lote. Aqui é para motores de partida estrela triângulo. Tem um peso, cadê o peso? Até aqui o peso, que não está expresso. E com isso a gente finaliza mostrando alguns tipos de carcaça. Que aquela é 90L, mas não está nem aqui. Que ele fala aqui que é 90L, tá vendo? Tipo de carcaça, 90L. Mas aqui não está nem dizendo, né? Não, que é forma construtiva, desculpe. Aqui, ó, ele é para ser instalado no solo, né, no chão, lateral direita, lateral esquerda, no teto, ou seja, de cabeça para baixo, né? Na lateral com eixo para baixo, com eixo para cima, e outras coisinhas mais aqui, ó. Aqui é a diferença do flange, né? Aqui não tem flange, é só o eixo. Aqui tem um tipo de flange. Aqui é um outro tipo de conexão com a máquina. Enfim, tem algumas formas construtivas aí. E era o que eu tinha para vocês hoje.
Ok? Quanto a chamada, eu vou olhar aqui no próprio Meet, se vocês tiverem... Meet? É, Meet. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Caso contrário, eu dou a aula por encerrada. Valeu, professor. Beleza, gente? Boa noite. Então, já que não teve pergunta, já vou interromper a gravação. Mas sintam-se à vontade ainda.